Eu sempre achei que o aço inoxidável se chamava assim porque ele naturalmente não enferruja. Até entender como o aço inoxidável funciona e descobrir que esse nome engana muita gente. Hoje, em um único vídeo, vou explicar o princípio do aço inoxidável e os diferentes tipos que existem. Na verdade, o aço inoxidável nunca foi um material que não enferruja. Ele apenas enferruja muito mais devagar. É como uma maçã cortada, que continua oxidando. Então, os engenheiros tiveram uma ideia. Já que não era possível impedir o contato com o oxigênio, resolveram criar uma camada invisível de proteção sobre o aço. O método foi adicionar cromo ao aço. Quando o teor de cromo ultrapassa cerca de 10,5%, a superfície do aço forma rapidamente uma camada extremamente fina de óxido. Essa camada separa o ar do ferro e dificulta a continuação da corrosão. O mais impressionante é que essa camada funciona como um escudo que se regenera sozinho. Se ela for riscada, desde que o ambiente permita, ela pode se formar novamente. Esse é o verdadeiro segredo de o aço inoxidável não enferrujar com facilidade. Mas então surge outra pergunta. Se o princípio é o mesmo, por que existem tipos como 304, 316L, 201 e até ligas caríssimas como a Hastelloy? Porque ambientes diferentes representam desafios diferentes. Vamos começar pelo 304, o mais conhecido. Ele é como o material mais equilibrado entre os aços inoxidáveis. Está presente em utensílios de cozinha, copos e equipamentos para alimentos. Isso porque ele também recebe níquel na composição, o que melhora a resistência à corrosão, facilita o processamento e mantém um custo aceitável. Por isso, muita gente acredita que comprar aço 304 resolve qualquer situação. Mas a realidade mostra outra coisa. Por que tantos corrimãos de aço 304 instalados perto do mar acabam enferrujando? O principal responsável são os íons de cloreto. Eles estão presentes na água do mar e em alguns produtos químicos. Esses íons funcionam como pequenos invasores, perfurando aos poucos a camada protetora, até surgirem inúmeros pequenos pontos de corrosão. O que fazer então? Os engenheiros adicionaram cerca de 2% a 3% de molibdênio ao aço 304, criando o 316L. À primeira vista, ele parece igual ao 304, mas na prática é como colocar uma armadura sobre o escudo protetor. Sua resistência ao sal, aos produtos químicos e à água do mar aumenta bastante. Por isso, ele é muito usado em equipamentos farmacêuticos, tubulações estéreis, equipamentos em contato com sangue e plataformas marítimas. Mas se o 316L é melhor, por que não usar apenas ele? Porque custa muito mais caro. Então, os engenheiros seguiram outro caminho. Como o níquel é caro, reduziram sua quantidade. Assim surgiu o aço inoxidável 201. Aumentando a quantidade de manganês, foi possível substituir parte do níquel e reduzir bastante o custo. Por isso, ele é muito usado em peças decorativas, elevadores e prateleiras. Claro que isso também reduz sua resistência à corrosão. Portanto, o 201 não é um material inferior. Ele é apenas uma solução de engenharia voltada para reduzir custos. Mas existe um problema ainda maior. Em alguns lugares, nem o 316L consegue resistir. Ambientes com ácido clorídrico concentrado, misturas de ácidos e processos altamente corrosivos destroem rapidamente um aço inoxidável comum. O que fazer nesses casos? Os engenheiros deixaram de seguir a ideia do aço inoxidável convencional e desenvolveram a liga Hastelloy C276. Ela contém grandes quantidades de níquel, molibdênio e tungstênio, funcionando como uma verdadeira armadura química para o metal. Reatores químicos, torres de destilação e tanques de galvanoplastia utilizam esse material porque ele suporta níveis de corrosão que outros materiais não suportam. Mas depois de resolver a corrosão, surgiu outra necessidade. E quando também é preciso alta resistência ao desgaste, como em britadores de mineração, dentes de caçambas de escavadeiras e esteiras de tanques, que sofrem impactos e atrito constantemente. Mesmo um aço comum muito duro acaba quebrando. Foi assim que surgiu o aço de alto manganês. Sua maior característica não é ser duro desde o início, mas endurecer conforme recebe impactos. Depois de grandes choques, sua superfície sofre endurecimento por deformação. A camada externa fica cada vez mais dura, enquanto o interior continua resistente e tenaz. Quanto mais trabalha, mais resistente ao desgaste ele se torna. Mas e se for necessário um material resistente ao desgaste e ao mesmo tempo capaz de manter um fio de corte? Então existe o 440C. Ele pertence ao grupo dos aços inoxidáveis martensíticos de alto carbono. Depois do tratamento térmico, sua dureza aumenta bastante, proporcionando excelente capacidade de corte, alta resistência ao desgaste e longa vida útil. Por isso, ele é muito usado em instrumentos cirúrgicos, rolamentos de precisão e facas. Porém,
Porém, quanto maior a dureza, normalmente menor é a tenacidade. Então, existe algum material que reúna resistência à corrosão, alta resistência mecânica e boa tenacidade? Sim, é o aço inoxidável endurecido por precipitação 630. Seu diferencial não está apenas na composição química. Primeiro, ele permanece em um estado fácil de usinar e depois passa por tratamento térmico. Durante esse processo, formam-se inúmeras estruturas de reforço muito pequenas no interior do material, criando um equilíbrio entre alta resistência mecânica, boa tenacidade e resistência à corrosão. Por isso, ele é muito utilizado em componentes aeronáuticos, eixos de alto desempenho e peças estruturais de máquinas. Depois de entender tudo isso, fica claro que não existe o melhor aço inoxidável do mundo. O 304 resolve as necessidades do dia a dia. O 316L é indicado para ambientes marinhos e aplicações sanitárias. O 201 reduz custos. O C276 suporta corrosão extrema. O aço de alto manganês resiste a impactos e desgaste. O 440C oferece dureza e precisão. O 630 equilibra resistência e tenacidade. A engenharia de materiais nunca consiste em escolher o material mais caro, mas sim em encontrar a solução mais adequada dentro de todas as limitações. Então, da próxima vez que alguém perguntar qual é o melhor aço inoxidável, você já sabe como responder.